Fala galera! Hoje aqui no Aspirante a Economista trouxe dois amigos, engenheiros e entusiastas do motorsport para conversar com a gente um pouco sobre o projeto SAI e como quando a teoria, a prática e a competição se juntam podem tornar o conhecimento muito mais interessante. Bem-vindo ao Aspirante a Economista. Se apresenta aí, galera. Diz aí um pouco de vocês, como que surgiu o interesse de vocês pelo motorsport e tal. Então, cara, meu nome é Douglas, eu sou estudante de engenharia no Centro de Engenharias da Mobilidade, na Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho 19 anos e meu interesse por motorsport, né, nasceu desde pequeno, desde os 3 anos que eu coleciono Hot Wheels, né. Meu pai também é motorsport addict, né, que a gente chama, um cara viciado em corrida. E começou assim, cara, dos 9 anos eu comecei no kart, né, que é a base ali para quem quer ser piloto. E eu tentei, né, posteriormente, seguir uma carreira profissional, só que para você seguir uma carreira profissional no automobilismo, não requer só habilidade, requer muito dinheiro, muito investimento. A gente fala de milhões aí, não só 1 milhão, 2 milhões, mas dezenas de milhões. E foi um impasse para mim. E depois disso, né, com os 17 anos, eu vi que não ia dar muito futuro na pista e decidi passar para o outro lado da mureta, né, do autônomo, que é trabalhar como engenheiro. E aí estamos aqui. Fera, muito massa, mano. Cara, meu nome é Lucas Vogel, eu estudo engenharia na UFSC de Joinville, que é o Centro da Mobilidade. Tenho 19 anos e a minha paixão por automobilismo também começou desde pequeno. Meu pai sempre foi muito ligado, né, com o automobilismo. Ele, quando era pequeno, ele colecionava as 4 rodas. Não sei se vocês já viram essas revistas de 4 rodas. Famosa 4 rodas. Já sim. E aí, cara, ele tinha coleção completa. E aí, nisso, eu comecei de pai para filho, né? Comecei a me interessar. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, a gente foi para Carlos Paz ver uma prova de rally que acontecia no Mundial de Rally, né? WRC. Cara, e vendo ali os mecânicos mexendo no carro, todo mundo junto ali, e vendo o carro a milhão, saltando no meio da poeira ali, cara, na hora que eu olhei assim, pensei, pô, isso é pra mim, é isso que eu quero pra minha vida. E aí quando eu descobri que existia uma engenharia que trabalhava só com isso, a engenharia automotiva, não teve outra escolha senão fazer isso. Entendi, muito da hora. Tava falando até com o Douglas isso aqui antes do podcast. Eu acho muito, assim, estranho como o pessoal não conhece muito o projeto SAI, né? É um projeto tão massa e o pessoal não conhece muito. Se tivesse como vocês darem uma, assim, explicada geral por cima do projeto SAI, só pra gente já deixar o pessoal na mesma página, assim, do que a gente vai abordar hoje. O projeto SAI, ele tem algumas vertentes, né? Ele tem o Fórmula SAI, que é o que eu e o Douglas participamos, e tem o Baja SAI. O Baja é uma área mais off-road, são provas todas na lama, não são na pista, né, de asfalto como é o Fórmula. E o que eu e o Douglas participamos é o Fórmula mesmo. E o intuito é reunir estudantes de engenharia e afins, pode ser administração, pode ser design, afinal tudo isso engloba dentro de um projeto de carro e construir um carro competitivo e feito apenas por nós. Entendi. Isso, exatamente. Como o Vogel falou, né, o Fórmula SAI, ele é uma equipe estudantil e algumas universidades diferentes, se é particular ou pública, tem a oportunidade de desenvolver. E é uma equipe de competição, cara, são estudantes à frente de equipe de competição, então tem toda uma estrutura hierárquica, né, tem o capitão, tem os líderes de projeto, e isso aí varia de acordo com a organização da equipe em si. O Lucas pode falar melhor sobre isso. Mas não envolve somente engenharia, né? Como uma equipe de competição, você tem que captar patrocínios, tem que ter setor de recursos humanos, então isso envolve a galera do marketing também, envolve a galera da administração, envolve uma série de campos de conhecimento que formam uma equipe, semelhante a uma equipe de Fórmula 1, por exemplo. Então é uma grande oportunidade que estudantes de engenharia, estudantes de administração, estudantes de marketing têm de aplicar os seus conhecimentos. E me diz uma coisa, como que, assim, uma pessoa interessada em fazer parte do projeto, quais são os passos que ela tem que dar para conseguir entrar? Cara, acho que o primeiro passo é entrar numa universidade que tenha uma equipe de competição sobre isso, né? Mas depois que tu tá inserido dentro de uma faculdade que tu pode participar do projeto,
como por exemplo a UFSC, tem tanto no campus de Joinville quanto de Florianópolis tem equipes, ir atrás, cara, pesquisar sobre a equipe, falar com os próprios participantes e ver e participar de um processo seletivo. Saquei. E me diz uma coisa, as equipes dos dois campos são diferentes ou são a mesma equipe trabalhando no mesmo projeto? Não, cara, são equipes diferentes. Em Joinville, a gente tem a equipe Fórmula 100, em que ele cuida tanto do carro elétrico quanto do carro a combustão. Em Florianópolis, tem duas equipes, uma só para o elétrico e uma só para combustão, mas cada uma dessas três equipes são independentes, elas não dependem uma da outra, às vezes trocam ideias e como estão fazendo o projeto e tal, para uma ajudar a outra, né, mas... São separadas, né? Não, Isso. porque no dia que eu fui fazer a minha matrícula, velho, na UFSC, eu vi um carro, eu acredito que era um carro de lá. Uhum. Cara, é bem provável que seja no nosso campus, né? O campus de Joinville. A gente deixa 2 carros de esportes pra galera que entra e tal. E é um ponto importante porque a competição Fórmula SAI, ela tem 2 categorias, né? Categoria de carro a combustão, motor combustão, gasolina, e o motor elétrico, os carros elétricos, né? Então, o que acontece? Tem faculdades que tem uma equipe fazendo os 2 tipos de carro, e tem faculdades em que eles criam 2 equipes, uma para cada tipo de carro, né? Na UFSC de Joinville, nós somos uma equipe e constrói os 2 carros. Na de Floripa já é diferente, tem uma equipe para cada tipo de carro. Entendi, beleza. Queria que vocês dessem assim, nossos ouvintes às vezes são um público meio, assim, um público que é interessado em tecnologia e tudo, mas que não são tão, não conhecem a parte mais técnica e mais específica da engenharia, né? Então eu queria que vocês dessem explicasse para eles qual que é as diferenças principais entre a engenharia voltada para fazer automóvel de rua, né, e para os de motoesporte. Pronto, ponto importante esse, extremamente importante, porque assim, a gente é acostumado a ver carro de rua, né? E a gente vê todo dia, só que carro de rua para carro de corrida tem uma certa diferença, porque o carro de rua ele é focado em segurança, né? Que é para poder garantir que você tenha o conforto de andar sem muito barulho, a segurança de o carro ser estável nas curvas, que ele não vá pegar fogo do nada. E o carro de corrida ele é uma concepção diferente, porque ele é feito para ser extremamente seguro a 360 km por hora. Então, se você pegar um carro de rua, né, carro popular, e pôr uma pista, em 3 voltas ele vai ter um problema de freio, vai superaquecer o motor. O carro de corrida ele é feito para dar 80 voltas no limite. A gente chama é o topo de performance. Então isso envolve uma engenharia de nível muito alto. A diferença é basicamente essa. Eu concordo bastante com o Douglas falou, mas eu também queria complementar. As 2 engenharias são bem complexas, né? Acredito que a de motorsport mesmo seja um pouco mais, devido que tu trabalha numa performance extrema. Por exemplo, um Fórmula 1 o carro tem que durar só 6 meses, mas tem que durar com a performance total 100% em cada uma das corridas. Enquanto que os carros de rua eles têm que ser duráveis, né? Por exemplo, tu pega um Gol, um Fusca, que até hoje estão rodando aí. Tem seus probleminhas ao meio do caminho, mas ainda assim eles estão rodando, né? Tem também a questão do consumo, né? Tu não pode entregar um carro que seja um alto consumo e ainda ele seja caro. Então acho que é um balanço entre todas essas coisas. Entendi. Mais voltado agora para a Fórmula SAI, os carros que vocês produzem lá, são produzidos novos carros toda a competição também, ou vocês só aprimoram cada carro que vocês vão fazendo? Cara, a cada competição, cada ano sai um regulamento, né? E dentro do nosso regulamento é dito que a gente pode utilizar. A ideia seria que a gente utilizasse um carro novo a cada competição. Chassi novo, motor novo, roda nova. Só que eles têm noção que isso é muito difícil por conta do custo, né? É difícil tu conseguir um grande patrocínio para uma equipe de Fórmula SAI. Então fica liberado que utilize o mesmo chassi 2 anos. A diferença é que tu perde um pouco de pontuação. Até porque seria injusto uma equipe utilizar um chassi novo a cada competição, enquanto uma utiliza o mesmo em 2 anos. De 2 anos para frente, é proibido utilizar o chassi repetido. Teria que fazer um novo. Esse lance da pontuação que você falou foi um negócio que me intrigou quando eu estava lá pesquisando,
Porque na Fórmula SAI, a competição não é só quem chega primeiro ou quem faz em menos tempo. Você também tem várias pontuações na competição sobre mais eficiência, né, e coisas desse tipo. Isso, cara, a competição do Fórmula SAI, ela busca não só o desempenho em uma volta, 2 voltas. Ela quer ver o nível da engenharia daquele projeto. Então ele vai testar freio, ele vai testar dirigibilidade, tilt table, que é uma prova estática, né? Tilt table é quando tu pega o carro e tu vai colocar ele, sei lá, 60 graus do chão e ele não pode vazar nada, não pode vazar óleo, não pode vazar gasolina. Que seria como se fosse um teste real, né? Na vida real. E é isso, assim, Massa, então ele velho. quer testar mais a engenharia do que a própria performance. Saquei. Isso que é muito da hora, né? Faz com que os alunos se esforcem bastante para que tenha todo esse perfeccionismo no projeto. Sim, sim. Exato. O Douglas pode até falar melhor, porque na competição do ano passado ele conseguiu até ir participar lá do... Isso, a gente tem todas as provas que o Vogel falou, né? De inspeção, que é essa que ele falou de tilt table, que é para verificar se o carro é validado pelo regulamento, se ele está conforme o regulamento. E tem as provas dinâmicas, que aí é o carro passa pelo enduro, tem uma de resistência, tem que dar 22 voltas, tem um autocross, que é de um ponto A a B, tem um de pad, um circuito com uma mata de 8, e tem um acceleration, que é a que a gente está mais acostumado a ver, né, que é uma corrida de arrancada. E além disso, tem as provas que os membros têm que fazer, que são as apresentações, né, sobre o projeto em si. Aí se fala sobre manufatura, se fala sobre todo o projeto envolvido de um certo setor, né, elétrica, tem dinâmica veicular, e é uma possibilidade, né, de praticar uma série de habilidades que no mercado de trabalho é muito requisitado, que na faculdade a gente talvez não venha a ter essa experiência. Entendi. Massa. Esse lance que você falou, né? Que talvez a universidade não dê essa experiência se a pessoa não participar desse projeto. Queria perguntar, principalmente para vocês que estão envolvidos já, quais que são assim os benefícios para um estudante que participa do projeto? Porque ele é voluntário, né? Vocês não são remunerados para fazer parte do projeto. Não, até um dos requisitos é que a gente não possa ser remunerado, né? Se eu não me engano. Mas, cara, a vantagem, o benefício é muito maior do que o próprio dinheiro em si, né? Por exemplo, final do ano passado final de todo ano troca a liderança da equipe, né? É feita uma votação, pelo menos na nossa equipe, né? E o antigo capitão, ele saiu da equipe, sendo contratado para trabalhar na Renault Curitiba. Isso tudo porque ele participou de 9 semestres dentro da equipe. Começou lá de pequeno, trabalhando no elétrico, foi crescendo, líder de projeto, até virar o capitão. Então, além de te trazer novas oportunidades, um mercado de trabalho um pouco mais amplo, ele também te traz um know-how diferente. Aprender a trabalhar com pessoas, aprender a trabalhar no próprio motor ou sistema de freio, enfim, no que tu tenha trabalhado durante a equipe, né? Cara, é bem isso que o Lucas falou, né? Aqui no Brasil, a competição, a organização em si, né, o SAI não é tão conhecida, mas na Europa tem uma comunidade, uma cultura muito grande de equipe estudantil. Então, as equipes de topo do automobilismo mundial, né, a Ferrari, Mercedes, todas elas estão nas faculdades e nas equipes de competição para buscar futuros engenheiros, porque o que um engenheiro jovem, né, que a gente chama, faz parte da equipe de competição, é o que ele vai fazer, cara, numa equipe da vida real, entendeu? É projetar, é meter a mão na massa, saber o que faz. Então ele já vem com uma experiência muito grande. Uhum. Porque é aquele cara que ficou ali na teoria, assistindo aula e não tem muita aplicação. Uma das coisas que a gente, assim que chega na universidade, é dito para nós, é que hoje em dia não basta mais ser um aluno exímio dentro da faculdade. É mais interessante para as pessoas que vão te contratar que tu tenha participado de um projeto, de pesquisa ou de competição e acabe não tendo uma nota 10, uma média 10, 9 durante toda a universidade, porque isso vai te trazer conhecimentos que só a universidade não vai te trazer. Pois é, eu acho que fora vocês conseguirem alinhar, né, os conhecimentos teóricos aos práticos, vocês também vão ter essa experiência que não tem tanto na universidade, como o Douglas falou, né, mão na massa,
Vocês têm a experiência de estar realmente já fazendo o que vocês vão fazer no mercado de trabalho. Eu acho isso muito importante, cara. Teve um episódio do podcast anterior, foi falando sobre universidade. E, principalmente, uma das críticas que o pessoal estava levantando, né? Eu trouxe outros 2 engenheiros, e eles falaram, a universidade, às vezes, não vai te dar esse alinhamento entre a teoria e a prática. Fica tudo muito na teoria. E isso é uma coisa assim, que é meio deficiente, mas que, com certeza, né, está sendo suprida aí para esse projeto. Cara, bem perceptível isso, porque quando você está na faculdade, né, principalmente você está estudando cálculo, física, você vê, para de engenharia, você vê muito o coeficiente que você tem que pegar a fórmula, que você tem que pôr, mas você não entende por que tem que considerar isso, por que é desse jeito. Você vai projetar uma peça ou então algum componente para o carro, você vê, cara, isso aqui é extremamente importante, porque se eu errar uma coisa aqui, o cálculo vai dar errado, isso aqui vai dar problema. E uma diferença muito grande é que se você pegar uma equipe de competição na vida real, por exemplo, você é o engenheiro que projeta, que é os mecânicos que vão pôr a mão na massa lá. A fórmula sai, cara, você é o engenheiro e você é o mecânico. Ou seja, você vai vir à noite ali, você vai ter que passar a madrugada na equipe e de manhã vai ter prova e tu vai ter que fazer a prova do mesmo jeito, entendeu? E tu não tá recebendo por isso. Por quê? Porque isso se paga a longo prazo. Quando tu estiver terminando tua faculdade, se a sua equipe estiver atrás de ti, ela vai olhar. Tem 2 opções: o cara que se formou em engenharia por 5 anos, participou de inscrição, e o cara que passou 8 anos na faculdade de engenharia, que é de 5, mas 6 ele estava no Fórmula ali, foi líder no Fórmula, teve um cargo de gerência. Então, ela olha para o cara que teve a experiência ali de 6 anos, porque é isso que vai fazer a diferença, entendeu? Do projeto da. Sim, muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. A equipe também auxilia a tu continuar motivado, né? Quando tu só faz a universidade, tu vê muita coisa e tu não vê sentido no por que tu tá entendendo aquilo, por que tu tá estudando aquilo. E quando tu vai para uma equipe de competição, tu vê tudo aquilo sendo em prática, né? Então é também uma motivação para tu continuar estudando e se manter no curso mesmo. Uhum. Com certeza, envolve mais o aluno, né? E eu acho que a parte de competir também, né, acaba te dar aquele gostinho, né? Dá aquele gostinho, eu tenho que fazer mais pra... Sim, ninguém que gosta de competir gosta de ser o número 2. Todo mundo quer ser o número 1. Exatamente. Eu ia até comentar, eu fiz intercâmbio na Austrália, lá tinha uma matéria que era engenharia automotiva no ensino médio. Então um dos meus amigos de lá, ele trabalhou num projeto que era, basicamente, eles desmontavam, montavam o motor de, vamos dizer, cortador de grama, entendeu? Aí desmontava e montava. Tinha um professor lá, eu não sei se isso é porque o professor era meio sacana também, né? Mas o professor tinha uma BMW velha lá do professor, e ele ficava levando para o colégio, e os caras ficavam sempre mexendo na BMW dele, entendeu? Tipo, ajeitava a BMW dele. Cada coisinha que ela tinha era uma aula para os alunos dessa classe, saca? Esperto, esse Pois professor. mano, não sei se ele... Uma de obra de graça. Exatamente. Assim, quanto que vocês acham que esse tipo de projeto poderia ajudar na educação brasileira, né? Assim, qual a visão de vocês sobre isso? Cara, pra mim, assim, o motorsport hoje, ele não é só mais aquela corrida de Fórmula 1 que a gente vê todo final de semana, né? Que o cara, ele tá ali pra trabalhar por um time e envolve o ego que é vencer. Hoje, você tem já categorias de motorsport, né? Fórmula E, por exemplo, Robo Race, que envolvem mobilidades que muito se discute sobre o ambiente urbano, que é o carro elétrico e o carro autônomo. Então, hoje, a quantidade de habilidades que um engenheiro precisa ter para poder estar numa posição dessa permite que ele pegue aquele conhecimento que ele está trabalhando em cima e aplique na sociedade, seja para melhorar a qualidade de vida ou para qualquer outra coisa. Então esse conhecimento, esse investimento volta pro Estado de qualquer maneira, cara. Outra coisa que eu acho que eu acho que o Brasil e todos os outros países deveriam ter esse tipo de projeto. Desde o ensino médio, foi no ensino médio que tu fez, não foi? Isso. Quando chega no ensino médio aqui no Brasil, tem muito esse negócio de tu tem que ir para uma universidade, né? Chega assim, ensino médio, tu começa a se deparar com vários cursos e muitas das vezes tu não sabe que curso tu quer. Verdade. Que curso escolher. Verdade. Eu mesmo, quando cheguei no terceirão ali, eu fiquei em dúvida entre 3 cursos. E eram 3 cursos nada a ver um com o outro.
mesmo gostando muito de automobilismo, eu também pensava, pô, mas será que eu vou conseguir trabalhar exatamente com isso aqui no Brasil? E esses tipos de projeto, além de auxiliar na escolha de o que tu quer fazer, eles também te auxiliam de forma indireta. Porque quando tu vai trabalhar num projeto desse, tu vai trabalhar com uma equipe, tu vai trabalhar com coisas que às vezes tu não sabe, tu vai ter que aprender com outra pessoa. Muito disso é trabalhar a humildade, né? De tu não achar que tu sabe tudo. Muitas vezes a pessoa do teu lado vai saber mais que tu em uma determinada parte, e em outra tu vai saber mais. Então é esse trabalho de equipe de cada um se ajuda e a gente faz um projeto o melhor possível. Muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. Vamos voltar aqui e falar um pouco mais do motoesporte, né, cara? Agora que o Douglas até falou, né? Tá tendo essa evolução, né? Um pouco assim de uma mudança. Eu não sei quão novo são essas fórmulas novas do tipo a Fórmula E, né? Que é dos carros elétricos. Também tem as corridas com inteligência artificial, né? Que é Robo Races. E assim, eu queria se vocês acham que esses novos caminhos também são interessantes, se vocês têm interesse em seguir por alguma dessas áreas. Cara, assim, então, eu acho que a gente está passando por um momento de transição, né? Hoje a gente está substituindo os carros a combustão pelos carros elétricos e, posteriormente, os carros autônomos. E tem uma divergência muito grande no meio do automobilismo em si, porque muito da emoção envolvida com o automobilismo está relacionado àquele barulho do motor, sabe? O cheiro de gasolina, o cheiro de borracha, por trás disso tudo. E existe uma certa resistência contra esse tipo de evolução no automobilismo, mas já é uma realidade, né? A Fórmula E, ela nasceu ali em 2014, 2015, se eu não estou enganado. E, cara, é uma categoria que cada dia que passa, todo ano, está evoluindo. Já é destino final para muitos pilotos, né? A própria Robo Race, cara, tem equipes muito capacitadas por trás disso, e eu acredito que são conhecimentos que se interligam, sim, porque se você pegar por exemplo, eu trabalhar no Robo Race da vida, que são veículos autônomos, qual o conhecimento que eu vou precisar? Muito de machine learning, e é uma ferramenta da indústria 4.0 que muito tem se falado hoje em dia. Então, eu acredito que abre um leque ainda maior de oportunidades quando a gente fala do futuro do esporte a motor. Concordo bastante com o que o Douglas disse, porque a Fórmula E, por exemplo, ou por exemplo a Fórmula 1, são locais onde se testa muita coisa para trazer para o dia a dia. Claro que não vai ser para os carros comuns, né? Por exemplo, Gol, Kwid, que são engenharias diferentes, mas por exemplo carros mais esportivos, uma Ferrari 458, uma Porsche Panamera, são carros que às vezes muitas das vezes na realidade, eles trazem essas tecnologias. E com o Fórmula E ou o Robo Racing, elas vão trazer essa tecnologia testada lá para o nosso dia a dia. E é exatamente isso que o Douglas falou, assim, tem um bloqueio, até meu mesmo, assim, eu gosto muito de sentir o cheiro da gasolina ou ouvir o barulho do motor. Quem nunca ficou discutindo qual que foi o ano mais legal da Fórmula 1 por conta do motor, o barulho que o motor fazia. Mas é algo que é inevitável, cara, até por questão do petróleo, poluição. Acho que a Alemanha até 2024 vai parar de produzir carro a combustão. E lá estão as grandes montadoras de carro esportivo ou carro do dia a dia, que é Volkswagen, Audi, Porsche. Então é algo que a gente não pode evitar, mas que eu acho que vai trazer mais benefício do que malefícios. Saquei, mano. Eu acho que é um ponto muito importante o que o Vogel falou, porque a gente tem a impressão que o motorsport, que as corridas de carro, de moto, são simplesmente uma competição, mas aquilo ali é muito mais do que isso. Aquilo é um palco de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento absurdo, porque muito do que está se testando nos carros de corrida vai chegar pra gente, já chegou nos carros de rua, que há 2, 3 anos, né? Então, se você pegar hoje a Fórmula 1, tem uma discussão muito grande sobre os pacotes aerodinâmicos, porque é muito caro para se desenvolver e as equipes que não são de ponta ou lá de baixo não têm esse dinheiro para poder trabalhar em cima disso. Mas as equipes de fábrica, que é a Ferrari, Marca Mercedes, eles têm que ter um desenvolvimento aerodinâmico, porque aquilo ali ela não vai aplicar só no carro de corrida, ela vai levar para o carro de rua, e aí é onde ela fica absurdo. Sim, saquei. E assim, a Fórmula E tá crescendo, né, velho? Acho que a cada ano eu vi que agora até o Nelsinho Piquet, né, que é o filho de um grandioso campeão aí, tricampeão brasileiro, né, de Fórmula 1, também já tá correndo, né, pela Fórmula E.
É, aí, assim, eu até ia perguntar, assim, pra vocês, não sei se o quanto disso roda esse assunto, né, mano? Eu não sou tão inteirado, mas eu fiquei surpreso quando eu descobri que o Nelson Piquet é tricampeão igual o Ayrton Senna, velho. Eles têm a mesma quantidade de títulos, né? E, assim, não tem como comparar, né? O Ayrton Senna sendo um herói nacional e o Nelson Piquet só um corredor de Fórmula 1. Cara, é um lado meio triste aí do automobilismo. Na verdade, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, eles vieram de épocas diferentes. Quando o Nelson Piquet estava encerrando a carreira dele, o Ayrton estava começando. Mas, cara, assim, existe uma rivalidade muito grande na internet, né? Dos próprios fãs, Ayrton Senna versus Nelson Piquet. Mas acho que a gente tem que pensar como os dois como, assim, caras muito, muito, muito habilidosos. Porque o Ayrton era um cara extremamente preciso, sabe? Pilotava, tinha um talento ali, que ele batalhou muito. E o Nelson Piquet, cara, ele tinha habilidades, assim, que a gente não vê mais no piloto de Fórmula 1 hoje. E ele é sem filtro. Ele fala o que ele pensa e ele é daquele jeito mesmo. Acho que é por isso que muitas pessoas não conseguem ter essa visão como tem a do Ayrton, por exemplo. Fica com raiva de alguma coisa ou outra que ele fala, mas os dois, cara, são muito, muito, muito Entendi. habilidosos. Pois é, cara. E assim, eu acho que tem muito essa treta mesmo, né? O Ayrton Senna era muito midiático, né, velho? Ele era muito feito pra mídia, assim. Cara, eu acho que é o ponto bem divergente deles dois, porque o Ayrton ele foi um cara que se moldou através, não é que através da mídia, mas ele sabia que ele tinha que lidar com isso e ele usou o máximo que ele podia disso. O Nelson Piquet, cara, não queria nem saber de Faz reportagem, crer. né? Então, isso impacta como as pessoas vão ver aquele piloto, né? Porque são os meios de comunicação que vão, naquela época, iam moldar a Sim, imagem do com piloto. certeza. Pois é, cara. Aí esse lance da Fórmula E, né, tá crescendo aí. Falei assim do Nelson Piquet, porque como ele também é um nome aí do automobilismo, né, ele já vai mostrando que tá quebrando um pouco dessa barreira, né, vai crescendo. Cara, algo muito importante sobre a Fórmula E e a Robo Race, tá? O Nelson Piquet foi o primeiro campeão da Fórmula E. Na temporada de estreia, ele ganhou o campeonato. E ele ganhou o campeonato disputando com vários brasileiros, e o Lucas de Graça. O Lucas de Graça, ainda hoje ele tá na Fórmula E, e ele eu não sei exatamente o cargo dele, mas ele é envolvido com a Robo Race, e ele defende muito isso, cara. Então, acho que são motivos da gente se orgulhar aí por ter um brasileiro no meio, sabe, com todas as dificuldades que a gente passa aqui em relação à pesquisa e desenvolvimento na engenharia, principalmente em motorsport. O Brasil infelizmente quando a gente teve a oportunidade de ter uma montadora, né? As equipes elas são muito não, a maioria ou a totalidade delas são patrocinadas por marcas de carro, né? McLaren, Ferrari, Mercedes. E aí quando a gente teve a oportunidade de, por exemplo, ter aqui a Gurgel. Então o Gurgel ele estava tentando criar a marca brasileira de carro feita no Brasil e aí não vingou. E desde aquela época, cara, bem antigamente, ele já estava pensando em carro elétrico. Então, o Brasil, se tivesse apoiado aquilo, investido, cara, hoje a gente seria o top 1 de carros elétricos. O Gurgel seria o nosso Elon Musk brasileiro. E a gente poderia estar liderando aí a questão do Fórmula E, cara. Muito doido pensar nisso. Eu realmente a se pensar. Véi, você falou aí do Elon Musk. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Qual que é assim, a visão de vocês sobre os carros da Tesla? Assim, a inteligência artificial deles, o lance deles estarem... eu já vi uns vídeos, né? A inteligência artificial da Tesla fica salvando as pessoas de acidente e tal. Vocês acham que isso é realmente uma tendência? Vocês acham que vai se provar, assim, pelo tempo? Cara, eu acho genial. Sinceramente, assim, o que o cara fez, é até uma palavra difícil, mas é disruptivo, né, do que a gente tem hoje em dia. O cara criar uma marca 100% elétrica, e é um carro que a cada ano aumenta o número de vendas exponencialmente, né. Então, eu não sei se vocês já viram o vídeo do carro on-board, dos caras andando, que tem aquele modo que tu não precisa tocar em nada, né, ele fica autônomo. Cara, tu quer trocar de pista, tu só liga o pisca-alerta e ele troca sozinho pra ti. Já em questão desse que tu falou ali de salvar vidas, cara, acho, claro, é importante, mas também tem aquela questão do quem que ele vai salvar, né? A pessoa na estrada ou o piloto? Velho, tem esse paradoxo aí, né,
da inteligência artificial, como que ela calcula a vida, né? Sim. Muitas pessoas, eu não sei onde que eu li isso, cara, mas que era o algoritmo começou a ver que idade da pessoa, cargo, fazer um levantamento de uma ficha rápida, sabe? Tipo assim, ele vai escolher salvar uma vida de um médico ou vai escolher salvar a vida de, sei lá, um educador físico. Não desmerecendo o educador físico, né? Claro. Mas mas aí tu põe na mão do computador escolher qual vida salvar. Sim. Quando na realidade a gente tem que começar a pensar também que talvez se fosse um humano dirigindo, ele não conseguiria salvar nenhuma das duas, né? Verdade. Tem esse lance. O humano nunca vai ser frio o suficiente para tomar uma decisão dessa rapidamente, né? Sim. O cara vai muito mais no instinto do que racionando o que ele tá fazendo, né? E aí, provavelmente vai salvar a própria vida, né? No instinto dele é esse. Nossa. Sim, certamente. Principalmente se ele tiver com família dentro do carro, ele não vai pensar nem duas vezes em salvar a pessoa que tá ali na estrada. Claro, ele vai tentar desviar pra não matar, né? Mas se não tiver escolha, ele não vai pensar. Muito doido, vai pensar nessas coisas assim, acho muito interessante. É o futuro, Sim, né, cara? sim. É a indústria 4.0 que o Douglas estava comentando. É algo que a gente não tem como fugir, a gente já tá vivendo o futuro, né? Sim. Antigamente os caras achavam que a gente ia ter carro voador e tal, quando na realidade o futuro é a gente não precisar mais dirigir. Quem é gearhead, como Exatamente. por exemplo eu e o Douglas, é até um pouco triste, né? Porque é um prazer dirigir, né? Mas vai ter que acabar ficando só pras pistas mesmo. Sim. Vai ser algo de final de semana ali. A questão do Elon Musk eu acho extremamente positivo, porque eu acho que o carro da Tesla ele entrega, né, sustentabilidade, mas ele entrega muito prazer também, porque ele quebra um pouco essa de que o carro elétrico é um carro lerdo, que é um carro que só serve ali mesmo para poder você ir de um ponto A ao ponto B, mas está se mostrando o contrário, né? Se você pegar os carros, tem uma aceleração muito rápida, uma performance muito boa, é um centro de gravidade muito baixo. Então, acho que essa questão também do veículo autônomo em si é algo que está um pouco. Tem algumas incógnitas, algumas coisas a se definir, mas eu acho que no futuro isso vai ser solucionado e a gente vai conseguir conviver muito, muito bem com isso. Massa, velho. Se for que nem no xadrez, né, velho? Quando o melhor sistema de inteligência funcional até hoje é quando é o aliado, né, o humano e o robô, não só robô e nem só humano. Sim. Até, por exemplo, na aviação, né? Que é algo que é o famoso bateu, morreu, né? Não tem outra saída, né? E até hoje o computador consegue fazer tudo. Mas em alguns determinados momentos o computador só vai dizer assim, ó, entrega que é um momento perigoso e eu preciso que tu tome a decisão. Sim, pois é. Muito massa, velho. Eu ia falar só umas coisas assim que o Douglas me mandou um pack ali de conteúdos para me assistir antes de preparar. E num deles era um vídeo do Acelerados, né? Que mostrava lá eles correndo com o carro da Fórmula SAI. E, velho, eu fiquei impressionado com o tempo, velho. Eles disse que fez a mesma volta do Golf TSI, né, mano? Se eu não me engano, foi isso mesmo. E, cara, aquilo ali tava longe de andar no limite do carro, porque se quebra aquele carro ali, tem um prejuízo absurdo para a equipe de competição. Era a Mauá tem uma condição muito boa, mas ainda assim tem que sempre andar com cautela, né? Então acredito que o carro seja ainda mais rápido. As pessoas acabam pensando que, como é um projeto de faculdade e tal, não vai ter performance, né? Quando na realidade a gente tem total liberdade para conseguir fazer isso. Que a gente pega um chassi leve, um centro de gravidade baixíssimo e um motor, sei lá, 50 cavalos já faz um estrago absurdo. Sim, muito massa, velho. É muito massa. Tomara que quando eu cheguei lá, depois pelo menos, quando voltar, né, no ano aí que voltar as aulas presenciais, eu consiga um dia ir lá com vocês e dar uma olhada na Fórmula SAI. Cara, com Vai ser certeza bem-vindo. essa experiência. Valeu, mano. Pois, galera, se vocês quiserem, Vogel, se você quiser falar pro pessoal alguma rede social que o pessoal possa conhecer melhor a Fórmula SAI, a equipe de vocês, e também dar o Instagram de vocês, pro pessoal seguir, quem quiser trocar mais uma ideia, conhecer mais, talvez perguntar se pode participar do projeto e tudo mais. Cara, o nosso Instagram é Fórmula 100 UFSC. A gente também tem um site, www.formula100.ufsc.br. Lá a gente vai ter tudo, vai ter o nosso histórico, vai ter nossos participantes, patrocinadores, como participar, tem tudo isso lá, quem quiser dar uma olhada.
E sigam lá no Instagram, a gente vira e mexe tá interagindo com o pessoal, seguidores, a gente tá tendo agora lives quinzenais, a gente chama de live das quintas, que a gente traz ou um cara da área, ou um ex-formuleiro para mostrar como que isso alavancou a carreira da pessoa. Então, quem quiser segue lá que vai ser bem, bem legal. Muito bacana. Douglas, você deixar aí o Insta, o pessoal que assim, né, eu acho que o pessoal que me escuta é mais provável te conhece também, deixar o Instagram aí pro pessoal, que eles saibam que pode trocar uma ideia sobre o assunto. Cara, quero sim, meu Instagram é Douglas Leonardo, o último mod de Leonardo é 10. Pode mandar mensagem lá, se quiser trocar ideia, sabe, discussão, querer entender mais como é que faz para entrar nesse mundo, como é que faz para aprender sobre isso. Eu posso indicar vídeo, posso indicar página, posso indicar vários conteúdos. E queria deixar também, cara, o Instagram da equipe de Fórmula Psych do Piauí. Eles têm a sede na UFP de Teresina. Pouca gente sabe, a equipe é um pouco nova, mas eles estão aí, cara, só em tentar fazer uma equipe de Fórmula Psych no Piauí, com toda a dificuldade de logística, com toda a dificuldade empresarial, é de ser muito, muito, muito admirado. Então, deixar o Instagram deles, é Bull, de touro em inglês, Bull Racing, _ FSI. Só acessar a página, entrar em contato com eles, tenho certeza que eles muito legal, velho, muito bem. Bacana. Pois, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem participado. Que agradeço pelo convite, hein? Agradeço demais o convite. Tá, valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Oi, gente. Então, você que escutou aqui até o final, eu só queria deixar mais um recado. O Aspirante a Economista está em quase todas as plataformas e redes sociais e eu estou produzindo conteúdo adaptado para cada uma das plataformas. Então depois pesquisa lá no YouTube, Instagram, até no TikTok, que vai estar saindo conteúdo aí. Obrigado por você que escutou até agora. Valeu, até mais.